E aí pessoal, beleza? Eu sou o Yuri Florindo e esse é o Florindo a Mente. A intenção do canal é falar um pouco sobre psicologia e outras ciências relacionadas e sobre metodologia científica também. E para começar, eu quero trazer um tema que é de suma importância, dois conceitos facilmente confundidos: correlação e causalidade. A correlação implica que existe alguma relação entre duas variáveis, de modo que quando uma delas muda, a outra também muda. Variável a gente pode entender como qualquer característica de interesse que queira ser investigada, estudada. Podem ser qualidades, atributos, valores, e essas variáveis elas são medidas de algum modo. Idade, gênero, renda mensal, nacionalidade, nível de colesterol, expectativa de vida, consumo médio de álcool, número de episódios depressivos que uma pessoa teve, uma característica de interesse e que pode ser medida. Numa correlação positiva, uma variável acompanha a outra. Se uma sobe, a outra também sobe. Se uma desce, a outra também desce. E numa correlação negativa, as relações são opostas. Se uma sobe, a outra desce. Se uma desce, a outra sobe. Agora, a causalidade implica que uma variável afeta diretamente a outra variável. Ela causa uma mudança. E uma causalidade também é uma correlação. Logo, toda causalidade também é uma correlação, mas o contrário não é verdadeiro. Nem toda correlação tem a relação de causalidade implícita. Por exemplo, a ingestão regular de alimentos ricos em gordura pode aumentar a concentração de colesterol no sangue. Qual é a causa da chuva? A evaporação da água em estado líquido por conta do calor do sol, do ambiente. Essa evaporação é seguida de condensação na atmosfera. Esse vapor condensado ele se aglutina, forma pequenas nuvens que continuam a crescer e formam nuvens maiores. As gotículas de água se juntam, ficam maiores, até o momento da precipitação. As gotículas elas ficam pesadas, caem das nuvens direto nas nossas roupas do varal. E a causalidade ela é muito mais difícil de estabelecer do que uma simples correlação, uma vez que é necessário demonstrar que a mudança em uma variável causa a mudança em outra variável, enquanto se controla outros fatores que podem afetar ambas. Tem um cara chamado Tyler Vigen, e ele é o autor de Correlações Espúrias. Espúrias, nesse sentido, no contexto de criação desse livro, significa absurdo. Todo o argumento do autor é que correlação não é igual à causalidade. Isso significa que as estatísticas elas não podem ser usadas mecanicamente sem contexto. Só porque duas coisas se correlacionam bem, na ausência de outros fatores que determinem isso, a gente não pode afirmar muita coisa. Trouxe dois exemplos. Primeiro é a taxa de correlação entre o divórcio, entre casos de divórcio no Maine, por consumo per capita de margarina. Per capita é uma expressão que significa por cabeça e é usada para indicar média por pessoa de um dado valor, de um dado tributo. E essa é uma grande correlação de mais de 99%. E esse aqui é o meu favorito. É o número de pessoas que se afogaram ao cair em uma piscina relacionado, ao número de filmes em que o Nicolas Cage aparece por ano. E esse aqui é um ponto interessante. Nesse exemplo, desse gráfico do Nicolas Cage, a sobreposição das linhas ela engana a gente. Só a gente observar que essa correlação ela é de 66,6%. Ela parece maior, mas ela não passa de uma correlação moderada. E o gráfico ele nos dá essa impressão de ser uma correlação maior. E a gente cria correlações na nossa vida o tempo todo. Faz parte do nosso comportamento de tentar entender as coisas, entender padrões, criar ordem. Mas existem alguns problemas e eu quero falar de um deles. Há um problema maior quando somos induzidos, influenciados ou até mesmo enganados a comprar produtos que oferecem algo que não conseguem cumprir. Problemas que eles não são capazes de resolver. Ao adquirir aquele produto, ou aquele objeto, ou aquele método, que eu vou conseguir ter uma influência direta numa outra variável que é aquilo que eu quero mudar. Eu tenho diagnóstico de TDAH, eu leio bastante sobre, pesquiso bastante sobre, e eu sou bombardeado por propaganda, anúncios, enfim, de métodos e produtos. E tem alguns produtos que me chamam a atenção que eles são vendidos como suplemento. Suplemento cognitivo, suplemento alimentar, que na maior parte dos casos são uma combinação de cafeína, taurina, triptofano e um monte de vitaminas. A gente não tem nenhuma evidência concreta de que fazer o uso de vitaminas, se você não tem algum déficit dessas vitaminas, que isso vai te provocar
algum benefício relevante, nem de que esses compostos, que essas substâncias, elas têm um efeito significativo em pessoas que têm diagnóstico de fato de TDAH. E o interessante é que esses produtos, eles dizem que para que o produto funcione melhor, você precisa ter bom sono, uma alimentação adequada, prática regular de atividades físicas, lazer, passar um tempo com os amigos, é uma vida ótima. E aí o suplemento ele vai ter um efeito potencializado. É bem mais provável que todas essas outras variáveis comportamentais, esses hábitos, que a gente sabe que tem de fato uma influência na cognição, que esses hábitos são as variáveis que vão produzir alguma melhora, algum efeito na cognição, do que um suplemento. Muito desse efeito acaba sendo placebo. Vai ter vídeo sobre placebo. Bom, e por que é importante saber de correlação e causalidade na psicologia? Alguns pontos. Para a criação de políticas públicas de saúde mental que sejam efetivas para prevenção e reabilitação, para a gente estabelecer princípios gerais de comportamento que vão funcionar como referência e não como regra, para casos concretos, para a gente ordenar e estruturar toda uma psicologia que funcione baseada em evidências. E na ciência, o método ele é tão importante, às vezes até mais importante do que o próprio resultado. O método é o que dá força ao argumento. Ciência fraca gera argumentos enviesados, facilmente refutáveis, cheios de viés. Bom, e se você gostou do conteúdo e quiser ajudar o canal a crescer, se inscreva, curta, compartilhe, joga no grupo da família e a gente se vê em breve.